Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos dar sequência no vídeo 10. De forma que, queridos irmãos, todas as doenças, todas as enfermidades são heranças nossas, são heranças de algo que nós, em existências passadas, ou nesta mesma existência, nós angariamos. Então, é necessário ter paciência. Mas como ter paciência se essas heranças, se essas enfermidades, se essas doenças, elas nos levam à morte? Ora, queridos irmãos, com todo respeito, ninguém morre. Não existe a morte. O que as pessoas dizem por aí, morte, 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 é que isso foi embutido na mente das pessoas como uma lavagem cerebral para prender as pessoas nesse estado de ignorância. Existe sim uma libertação. Nada morre, nem mesmo o corpo físico. E nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros do nosso pretérito, do nosso passado. Então, como se diz o ditado, tal vida, tal morte. Mas você acabou de dizer que não existe a morte, mas não existe a morte no sentido que as pessoas mesmas dizem. Então, nós vamos continuar aqui na mensagem, na resposta. Eu praticamente comentei algo a respeito dessa resposta, mas eu vou voltar novamente a tratar desse assunto. Olha só para você ver o que o nosso irmão Matiz, ele aqui nos revela. Embora cada corpo físico seja o produto específico dos ascendentes biológicos herdados de certa linhagem carnal humana, olha que maravilha, ele sempre revela no cenário do mundo físico o aspecto interior da própria alma. Olha, que o comanda, da própria alma que o comanda. Embora cada corpo físico seja o produto específico dos ascendentes biológicos herdados de certas linhagens carnal humana, ele sempre revela no cenário do mundo físico o aspecto interior da própria alma que o comanda. Então, tudo está na alma. A alma é que comanda o corpo físico e não o corpo físico que comanda a alma. Você entendeu? A alma é que comanda a hereditariedade. A alma é que comanda a árvore genealógica. A alma é que comanda, queridos irmãos, a genética. Aí você pode me dizer assim, de forma alguma, a ciência da Terra diz-nos totalmente o contrário. Nós respeitamos todas as linhagens, mas você vai procurar refletir a respeito do que eu vou te dizer agora. Veja bem, como explicar
não é? Em uma família, 2 filhos. Um nasce com leucemia, nasce com paralisia, nasce cego, mudo e surdo, nasce com várias deficiências congênitas. Você está entendendo? Aí leva os pais levam aquele filho ao médico e o médico diz assim: isso é. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. O médico pega, interrompe o assunto. Por um acaso, na sua família, existe alguém que já teve câncer ou algum tipo de alguma deficiência? Deixa eu ver, doutor. Sim, meu tataravô morreu com câncer. Então tá explicado. É a genética. Tá certo o médico. Você entendeu? É a hereditariedade. Tá certo o médico. Porque ele estudou isso e ele não estudou a lei de causa e efeito. Ele não estudou o perispírito e nem o espírito na faculdade de medicina. Então ele estudou até ali. Então o médico ele é limitado. Pois bem. Aí, daí a alguns anos, nasce o teu segundo filho. Perfeito. Você procura um acne nele, que eles dizem assim, espinha, não encontra de tão perfeito. Aí você leva aqueles 2 filhos ao médico, ao mesmo médico. E você o interroga: doutor, e agora, como que fica? Como assim? Se aquele ali nasceu devido ao processo da genética, da hereditariedade, e esse aqui que não trouxe deficiência nenhuma, ele é perfeito, doutor. Aí eles são capazes de dizer assim: mas é a genética também. Mas como a genética? Ora, veja bem, você tem câncer? Não. Sua esposa tem câncer? Não. Ou melhor, desculpe, você não é perfeito? Sou, doutor. A senhora não é perfeita? Sou, doutor. Então, genética. Genética. A mãe da senhora não era perfeita? O pai da senhora não era perfeito? Sim. O pai e a mãe do senhor não eram perfeitos? Sim. Genética, hereditariedade. E nós vamos dizer aqui que os médicos, os cientistas estão errados? Não, eles estão certos. Porque estudando esta questão à luz da ciência atual, consegue-se chegar-se a uma denominação na árvore genealógica, o qual realmente aquele que nasceu com aquelas deficiências, ele, em determinados exames, ele traz realmente a hereditariedade no genoma dele, correspondente à família antepassada, a árvore genealógica dele.
Um determinado exame, naquele detentor daquelas enfermidades, consta realmente nos exames uma disfunção genética. E um exame naquele outro não consta disfunção genética. Agora vem o X da questão. Quem é que comanda o corpo? O espírito. O espírito que não detém no teu perispírito, você entendeu? No modelador da forma, aquele processo todo, obviamente, ele nasce fisicamente, geneticamente, ele nasce perfeito. Porque o que manda é o modelador da forma, o que manda é os arquétipos, o registro daquela alma, do que ele fez, do que ele deixou de fazer em vidas passadas. Enquanto aquele outro que já desobedeceu às leis divinas, ele traz todo o processo e encontra geneticamente, ele encontra fisiologicamente, ele encontra uma árvore genealógica que lhe concede material, geneticamente lhe concede material condizente àquelas necessidades às quais se encontra registrada no teu perispírito e no teu espírito, que necessita ser transferido para o corpo físico. Deu para você entender mais ou menos? É o que o nosso irmão Ramatiz acabou de dizer aqui, só que eu procurei esmiuçar um pouquinho para você. Então, dando sequência. Então, é como eu disse aqui, é a alma, é o espírito, a alma, que comanda o corpo. Não é o corpo que comanda a alma, que comanda o espírito, que comanda o perispírito. Não. É o contrário. Como Galileu Galilei, muitos achavam que a Terra era o centro do universo. Olha quanta ignorância, coitadinhos. Quanta ignorância. Mas nós entendemos que era o nível evolutivo deles. A Terra, o centro do universo. E que o Sol circundava a Terra. E que a Terra era mantida por 4 elefantes brancos. Meu Deus do céu! Algo contra os elefantes africanos, que são assim, de uma cor mais escura? E todos eles batendo asa. Elefante de asa. Estavam errados aqueles seres? Não. Ninguém está errado. Todo mundo está certo. É o nível evolutivo de cada um. Dizer que as pessoas estão erradas é julgar. E nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: aquele que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então nós temos que raciocinar bastante antes de tecer algum comentário a respeito desse, daquele ou daquela. Então observe para você, mesmo considerando-se as tendências hereditárias que disciplinam as características físicas das criaturas, há também que se reconhecer a força
dos princípios espirituais. Não é verdade? Há de se reconhecer também a força dos princípios espirituais. À luz da doutrina dos espíritos. Isso é muito compreensível. Isso é mais que natural. Que podem dirigir e modificar o corpo de carne. Você viu só? O processo kármico, o processo de prova, o processo de expiação. Cada organismo físico reage de acordo com a natureza íntima de cada alma encarnada. Mas que maravilha de resposta do nosso irmão Ramatiz, meu Deus! Cada organismo físico reage de acordo com a natureza íntima de cada alma encarnada. Não é verdade? Cada organismo físico reage de acordo com cada alma encarnada. Na verdade, reencarnada, né? Mas é ou não é o que eu, alguns minutos antes, acabei de levar ao conhecimento dos nossos irmãos? É a alma que comanda o corpo. Os arquétipos, os registros, é a bagagem que a alma possui, que comanda aquele corpo físico. Não é aquele corpo físico que comanda aquela alma, ou como queiram, aquele espírito. Não é verdade? Então, é o contrário. O indivíduo ele traz para o corpo físico todas as sequelas. Ele traz todas as deficiências. Primeiro, as deficiências, elas se encontram na alma. Elas se encontram no perispírito, que depois vai sendo moldada, ou melhor, moldadas no corpo físico. O perispírito, como modelador da forma, o corpo físico o obedece. Então, todos os atos pecaminosos, todos os delitos que nós cometemos, pensemos no perispírito como uma forma de bolo. Eu gosto de fazer essas comparações. Assim as pessoas entendem melhor. Você pega uma forma de bolo e você a amassa em alguns lugares na lateral. Você entendeu? Depois você prepara a massa, coloca lá dentro, leva ao forno. Depois de pronto, você vai desformar, né? Você vai retirar o bolo ali daquela forma. Você vai observar que o bolo, ele vai apresentar uma forma disforme. Você vai olhar e falar assim, nossa, mas esse bolo ficou todo torto. Não, ele não ficou torto. Ele ficou igualzinho à forma. Porque a forma é que o modelou naquelas condições. Porque se a forma fosse perfeita, você iria ver à tua frente um bolo perfeito. Então é a mesma coisa aqui. Cada organismo físico reage de acordo com a natureza íntima de cada alma encarnada, né? E de modo diferente entre os diversos homens, e isto ocorre tanto na saúde como na enfermidade. Isto ocorre tanto na saúde como na enfermidade.
É óbvio, né? Isso ocorre tanto na saúde quanto na enfermidade. Observa para você ver que tem pessoas que dificilmente ficam enfermas. Nem gripe. Tem pessoas que dizem assim, engraçado que esse ano eu nem gripado fiquei. Mas é aquela pessoa otimista, é aquela pessoa, sabe? Otimista, é aquela pessoa correta. Agora aquela pessoa que constantemente está gripada, que constantemente vai ao médico, porque tem pessoas que não saem do consultório médico. Eu aconselharia essas pessoas até a contratar um médico particular e levando esse médico para dentro da tua casa. Agora, é mais interessante entender que, mesmo que você contrate um médico e leve para dentro da tua casa, se você não reforma a tua moral, não reforma o teu íntimo, não muda de hábito, de comportamento, de atitude, você sabia que mesmo assim aquele médico dentro da tua casa não vai conseguir, ele não consegue te curar? Porque a responsabilidade do médico não é curar as pessoas. A responsabilidade do médico é ajudar a pessoa a se fortalecer. Então, ele te fornece um medicamento que leva o organismo, o sistema imunológico, a combater aquele vírus de ordem espiritual que desestruturou os vírus no teu organismo de ordem física e que levou àquela enfermidade. Então, o medicamento combate aquele vírus de ordem material. Mas o que combate o vírus de ordem espiritual? A mudança de hábito, comportamento e atitude. A humildade, a aceitação, a resignação. O não rancor, enfim, a não mágoa. Mas aí você não se modifica. O vírus espiritual continua do mesmo jeito. Mas o medicamento do médico matou aquele vírus de ordem física. Mas por permanecer ainda você moralmente do mesmo jeito, ele ali vai se instalar, ou melhor, já se encontra instalado no teu corpo, ele vai formar no teu organismo novos corpos de bactérias, de vírus físico. Aí é onde você chega ao ponto de dizer assim, aquele médico não presta, aquele remédio não vale nada. Mas não é o médico, não é o medicamento, é a não tua transformação moral. É a não tua reforma íntima que levou aquele medicamento a se transformar num placebo. Deu para você entender? As coisas são tão fáceis, queridos irmãos. As pessoas é que complicam a situação. As pessoas é que complicam a situação. Entendeu? Então, tanto a saúde quanto a enfermidade, nós é que nos enfermamos. Somos nós que nos enfermamos, como somos nós também que nos causamos, que nos provocamos saúde no nosso corpo. Se você está doente, mas se de repente você levanta o teu astral, age com otimismo,
faz caridade, se chega alguém perto de você que de repente te dá aquela turbinada de energia e você agradece a Deus por tudo aquilo, você sai daquele quadro de enfermidade. Você estava apenas necessitando de um empurrãozinho, como se diz. Então, olha a importância. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Vamos para o próximo vídeo.